irmãos, que alegria estar aqui na casa do Senhor, não é? Junto a Ele nessa manhã. Que bom que você priorizou esse tempo especial de adoração ao Senhor. Bom dia você que está em sua casa, que Deus te abençoe e que você possa fluir também nas asas do Espírito de Deus que está presente aqui, está aí. Quando nós invocamos a presença do Senhor, Ele se manifesta a nós. Coloque-se em pé aí no seu lugar, dá uma olhadinha aí se você não falou com alguém, de repente você chegou, não teve oportunidade. Estamos em família, irmãos, precisamos celebrar juntos com alegria e celebrar a bênção de termos em nós a luz de Cristo. Necessito de um amor perfeito.
e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, a toda salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Senhor, tem poder para salvar, para nos resgatar, que a cruz de Cristo nos dá essa certeza. Aleluia. Aceita com os medos, falhas e temores. Quando nós, como igreja do Senhor, resplandecermos de verdade a luz de Cristo, a palavra do Senhor diz que nós somos sal da terra e a luz do mundo. Precisamos entender que como igreja e instituição, precisamos resplandecer. Mas também não podemos nos esquecer que como individuais, precisamos resplandecer. É dentro da nossa casa, é no nosso trabalho, nas nossas relações de amizade. Precisamos resplandecer a luz de Cristo. Que assim resplandeça a luz de Deus em nós, para que o mundo veja as nossas boas obras e glorifique ao Pai que está no céu. É só assim, irmãos, cantamos que o mundo possa ver a luz de Cristo. O mundo vai ver a luz de Cristo através de mim, através de você. Ouvimos bem que precisamos ir dar o primeiro passo da nossa restituição de relacionamento, do perdão que precisa ser dado. Ai, irmão, que o Senhor fale ao meu coração nessa manhã e ao seu coração. Nós precisamos nos posicionar para que a terra aclame, erga suas mãos e exalte ao Senhor como o único Senhor. Eu e você precisamos dar essa resposta. Precisamos mostrar a luz de Cristo. Faça dessa canção a sua oração de consagração, porque a criação toda se prostra diante do Senhor. Se prostre também você, para que Ele nos use, nos direcione a sermos a luz que precisamos ser.
Oremos. Nosso Deus, querido Pai, gratidão é uma palavra tão limitada para te dizer o quanto, Deus, nós estamos gratos ao Senhor pelas bênçãos recebidas.
pelo teu cuidado, pelo teu zelo, por cada gesto teu, por cada movimento que o Senhor faz nos detalhes da vida, sobre as nossas vidas. Nosso Deus, nós te bendizemos, te honramos e te pedimos, ó Deus, nessa hora que o Senhor possa sim acolher os nossos pedidos, a nossa gratidão, possa, ó Deus, aceitar este culto que ora é organizado para o Senhor, como, ó Deus, uma prova singela, ainda que limitada do nosso coração. Nos aproximamos do Senhor soberano, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, sobre todas as coisas, Tu é Deus. Amém. E, ó Deus, nós te pedimos que cada parte desse culto integrante, cada parte fundante desse culto possa ecoar nos nossos corações e produzir, ó Deus, os efeitos necessários de transformação. Amém. Nosso Deus, que o poder, ó Deus, do Evangelho, como a Tua palavra diz que Paulo já não se envergonhava, porque na verdade era o poder que transformava pessoas, ó Deus, ao redor de todo o planeta, e continua fazendo isso. Ó Deus, então nós estamos aqui gratos, ó Deus, pelas Tuas mais ricas bênçãos. Toma aqui cada homem, cada mulher, cada criança, cada irmão da terceira idade, nossa juventude, nossos adolescentes, cada um, ó Deus, a sua maneira de ser peculiar, porque nós somos diferentes uns dos outros, mas que nessa hora, Deus, nós somos unidos e somos um só povo, desejoso, fervoroso, avivado de te cultuar. Amém. Então, Deus, recebe os nossos pedidos, quando nós colocamos aqui ainda amigos nossos, pessoas conhecidas, ó Deus, nos lembramos de pastor Alexandre, ó Deus, com Covid, 75%, ó Deus, o corpo ali comprometido, mas nós pedimos, ó Deus, que o Senhor exerça, faça a Tua vontade na vida do Teu servo, Deus. Te pedimos, ó Deus, para aqueles de longe que nós não temos muito contato, mas que as notícias cheguem que, ó Deus, estão acamados, Deus, que no leito de enfermidade o Senhor levante esse Teu povo. Nosso Deus, nós te agradecemos para aqueles que já têm tido sim a oportunidade de emprego, porque, ó Deus, o Senhor tem sido fiel em todas as coisas. Muito obrigado, Deus, por esse momento que a Tua igreja se deu. Muito obrigado pelos nossos irmãos em outras cidades, em outros bairros, porque agora, separados por quilômetros de distância, nós estamos juntos ao mesmo tempo no Senhor e para o Senhor. Ser presente aqui, ó Deus, perdoa os nossos pecados, nos ajuda, ó Deus, a entender, ó Deus, a essência do Evangelho e vivê-la todos os dias da nossa vida. E cada gesto nosso, limitado, frágil, vacilante, cabanhante às vezes na fé, mas seja um gesto, ó Deus, em direção ao Senhor e não às coisas e às práticas do mundo. Aperfeiçoa, Deus, nosso caráter, a nossa vida. Recebe, ó Deus, as nossas orações. Toma, Deus, todo aqui os corações gratos e nos perdoa, porque nós precisamos do Senhor continuamente na nossa vida. Te honramos, ó Deus, te servimos, adoramos o Senhor e oramos assim no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se sentar, você tem algo a agradecer ao Senhor nessa manhã, que a sua mente esteja à vontade, para que o Senhor vem fazendo na sua vida. Vamos convidar a contar as bênçãos. Peça mesmo ao Senhor enquanto você canta essa canção, para ir lembrando todo o bem que o Senhor tem feito a você. Quantas bênçãos, quantas
faça a diferença na vida das pessoas, que compartilhe a fé de Jesus. Então, nossa gratidão a todos os irmãos, todos os amigos conectados. O texto é de João, capítulo 9, de 18 a 27. O primeiro canto, sabe, me fez uma memória assim. Essa canção eu conheci há pouco tempo atrás, mas eu sei que ela é um pouco antiga. Sabe, o poder de salvar de nós. Que coisa extraordinária. E na sequência a gente tem que louvar e cantar a Deus. Mas a gente precisa viver o evangelho da decisão. Eu sei que tem pessoas aqui nessa manhã que precisam tomar decisões na vida seríssimas. Porque não dá para viver na... O termo é esse, irmão, mas não significa pejorativo não, tá? Na mediocridade, ou então na vida mediana. A gente precisa tomar as decisões na vida, e o Evangelho de João, capítulo 9, 18 a 27, nos conta de uma cura que Jesus fez. Eu queria dividir com os irmãos desse tempo, com os amigos, sobre esse evento que nos remete ao Evangelho, sim, a decisão. O texto é maior, como sempre, mas eu faço um recorte do verso 18 a 27. Amém? Amém. Os irmãos, não chamaram os pais do que agora havia. E perguntaram, dizendo: é este vosso filho que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê? Seus pais responderam e disseram: sabemos que este é nosso filho, e que nasceu cego. Mas agora, como agora vê, não sabemos. Ou quem tem ali aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, perguntaram a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram: tem idade de perguntar a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego. E disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador. Falavam de Jesus. Respondeu ele, pois, e disse: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, é que, havendo eu sido cego, agora vejo. E tornaram a dizer: o que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes: já vos disse e não ouvis, para que o quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações. Amém? Vamos orar? Nosso Deus, querido Pai, te pedimos perdão pelas nossas faltas, omissões, ações que desagradam ao Senhor. Pelos nossos pecados, sim, que fazem separação entre nós e o Senhor. Oramos sobre a Tua palavra, que diante de um milagre de Jesus, o Evangelho foi contundente ali, e que, ó Deus, isso ecoe nos nossos corações, transformando-nos em pessoas melhores, em homens e mulheres comprometidos com as coisas do reino, que abandonemos o pecado, e, ó Deus, possamos olhar para o nosso autor e consumador da nossa fé, o nosso Senhor Jesus. É no nome dele que nós oramos. Amém e amém. Tempos de decisão em famílias, na sua vida pessoal, em empregos, aqueles que os têm e estão buscando, tempos de decisão na igreja, Jardim Santíssimo, não tenha dúvida, nas mais áreas diversas da nossa vida, são tempos de decisão que nós vivemos. Faz parte sim da vida o tempo todo, decisões que nós temos que tomar, e na verdade essas decisões, sejam elas menores ou maiores, elas nos levam para uma estrada de maturidade e pavimentam sim o crescimento espiritual, decisões sábias que nós precisamos tomar na nossa vida.
O evangelho da decisão nos leva, irmãos, a primeiro pensar em outros exemplos do próprio evangelho, narrativa lucana, de Mateus, do próprio João, que a gente está lendo aqui, de Lucas, das interações que Jesus fez com os seus discípulos e seus discípulos com eles, de Jesus com pessoas. Mas, meus irmãos, porque os encontros de Jesus com pessoas eram decisivos, note bem isso. Até o que, para nós, aparentemente, não se fluía coisa alguma, até para nós, quando a gente olha já a história contada, eram sim encontros decisivos. Jesus fazia essa prioridade, ou primava por sim a pessoa tomar uma decisão na vida e levar a pessoa a tomar uma decisão na vida. Por que não lembrar, meus irmãos, de uma mulher que se encontra com Jesus e ele a livra da morte e diz, vai e não peques mais. Decisão. Encontros com Jesus intencionais, ou talvez alguns creiam, por acaso, eram sim decisivos. Por que não lembrar também de um pai desesperado que Jesus pergunta para ele, que queres que eu te faça? Decisão que precisa ser tomada naquela hora, como diz o antigo programa, aqui e agora. Tem que ser assim. O evangelho da decisão, irmãos, nos faz lembrar de um leproso que clama por Jesus, e aí ele diz, quero ser limpo. Evangelho da decisão. São exemplos concretos, meus irmãos, que nos remetem, sim, a pensarmos que tipo de evangelho, ou que tipo de dinâmica eclesiástica de igreja e de vida lá fora, de relacionamento com mais das diversas pessoas, nós temos vivido. Esse evangelho, ou esses exemplos que eu dou dentro do evangelho, nos remete ao evangelho genuíno, sim, que ao pé da letra é boas novas, evangelho que impacta, irmãos, não é nada muitas das vezes daquilo que a gente tem ouvido. Evangelho ao pé da letra é boas novas, é uma boa notícia para a nossa vida, para a vida daqueles que estão à nossa volta. Então, o evangelho da decisão nos leva a tomar outras decisões, irmãos. Decisão, por exemplo, de abandonar o pecado e não flertar com ele. E falo aqui, independente da nossa idade, porque nós temos um costume, ou então um apontar de dedo para os mais jovens. Ah, essa juventude, brinca com o pecado, flerta com o pecado. Nós precisamos tomar a decisão de abandonar o pecado por inteiro, porque, meus irmãos, nós nos conhecemos, Deus nos conhece, e a gente sabe quando a gente está vacilante ou cambaleante na fé. Sabemos sim. Decisão de, por exemplo, irmãos, abandonar o erro, abandonar o engano. Quem a gente acha que está enganando, irmãos? O evangelho da decisão nos remete, irmãos, a abandonar o caminho que pode nos levar para o inferno. E pastor, peguei pesado. Não, o inferno é uma realidade tão grande como o céu, que diz o evangelho da decisão, onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E tem gente caminhando a passos largos para o inferno. Mas nós gostamos de falar de céu. Não vou cantar céu, lindo céu, não. Mas a gente gosta disso. O inferno é uma realidade tão grande, vão para lá as almas daqueles que não tomam a decisão, o evangelho da decisão na vida. Então, nós precisamos ter, sim, irmãos, um novo posicionamento. Nós precisamos, sim, irmãos, ter uma vida de novos propósitos. Nós precisamos viver o que Paulo já apregoava para a igreja de Corinto. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Evangelho da decisão. É preciso, sim, irmãos, ansiar, declarar, viver, caminhar para o céu. Ansiar, desejar ardentemente esse céu. Aí eu cantaria céu, lindo céu. Ainda não, outro dia. Mas, meus irmãos, é preciso a gente entender. Ainda há pouco nós falamos do poder para salvar. Na teologia paulina, o dínamo de Deus, que muda, que sabe, e aí a gente canta, e agora a gente precisa cantar mesmo, com autoridade, com sinceridade, de que sim, Senhor, pode mexer na minha estrutura, entra na minha casa, entra na minha vida, mas isso muda e abala a vida nesse sentido. Evangelho da decisão. Pessoas que se encontraram com Jesus e continuam se encontrando com Jesus, irmãos, são impactadas pelas boas novas do Evangelho, sim. E antes de nós, muitas das vezes, falarmos e usarmos os nossos jargões, quando o mal tenta nos assediar, quando o diabo, e tem gente que tem medo dessa expressão, quando o Satanás
talvez os mais do interior, o capiroto, tem isso também? Tenta nos provocar, tenta nos levar para outros caminhos de novo, a passos largos do inferno, antes de a gente falar, está amarrado, Satanás, está amarrado, diabo. A gente precisa amarrar a nossa língua da maledicência, da fofoca, do mexerico. Antes de dizer, nós precisamos nos afastar do mal, meus irmãos, a gente tem que amarrar nossos ouvidos de blasfêmias, de coisas que não é para crente, cristão, homem, mulher, jovem de Deus, criança de Deus, ouvir, mas a gente ouve. Antes de, nós evitarmos nesse sentido mal, não está amarrado, não quero isso para a minha vida. A gente precisa amarrar, irmãos, os nossos olhos, porque diz o texto de Mateus que se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo, toda a sua vida será tenebrosa ou com escuridão. Antes de amarrar, ou seja, o mal que tenta o tempo todo nos assediar, e Pedro vai discutir essa questão, já quase no 2º século da igreja, dizendo, olha, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando a quem possa pegar, ou captar. Entenda isso. Antes de amarrar todo o mal, é preciso, irmãos, nós pensarmos sim, de que a gente precisa amarrar, irmãos, muitas das vezes a nossa mente que fica aprisionada em coisas que passam, e hoje nesse mundo de mídia, meus irmãos, dá e passa, mas tem gente aprisionada. Eu fiquei chocado na segunda-feira de carnaval, dentro da minha própria casa, sobrinhas, que eu não tenho muito contato, mas passaram um dia, 9, 10 e 12 anos, está bom para você? Mas que não largavam o celular em atividades básicas de, por exemplo, andar de bicicleta, andar dentro de casa, o celular na mão. Isso é doença, mas muito que doença é um mal instalado. Estou citando uma coisa aqui, irmãos, antes de chegar nesse texto precioso, porque tem gente amarrada e dizendo, a gente precisa amarrar o diabo, mas não amarra, o básico da vida. E esse homem da história, que é o capítulo 9, estava amarrado por uma questão de ser cego de nascença. Nasceu assim. Mas o encontro dele com Jesus foi tão impactante, que é por isso que a gente tira a terminologia de que foi um evangelho que decidiu a vida daquele homem, sim. É preciso, irmãos, antes de, sim, amarrar ou evitar coisas que possam nos aprisionar ao mal, amarrar mesmo até a nossa incredulidade, porque tem gente que não crê nisso aqui. Sabia disso? Como pode assim, pastor, um homem cego de nascença, pastor, e Jesus vai e cura? Porque teve gente aqui que não acreditou, e entrevistaram esse homem mais de 2 vezes, e chamaram os pais, estavam duvidando do que Jesus tinha feito. Eles não decidiam o que queriam da vida, mas queriam atravancar, trazer mal, desconforto àquela família, aquela toda cena que o texto está contando para a gente. Afligidos pelo mal, irmãos, afligidos por aquilo que, nos prejudica, nós precisamos sim, antes de amarrar o mal, amarrar a nossa vaidade pessoal, em vários sentidos e várias áreas da nossa vida. Esse homem, e a história desse homem nos remete a algumas lições preciosas, porque o texto é um texto de cura, e tem cristão que não acredita em cura. O texto é de restabelecer a vida, a saúde. No texto está dizendo que Jesus faz um procedimento para nós, na nossa cultura, ou então no entendimento do texto, algo muito nojento, porque diz o texto que Jesus cospe na terra. Jesus cuspiu na terra, tá? Tudo bem aí? Quem nunca cuspiu, levanta a mão. Fez saliva e fez um lodo, untou e pôs nos olhos do cego. Um procedimento estranho, não é? Esquisito. Não entramos nesse mérito aqui. O que a gente entra é no poder de Jesus, independente do lodo, da palavra, do cego. Meus irmãos, Jesus é Jesus. E além desse procedimento, logo no início, verso 3, um questionamento se esse homem tinha pecado, e por isso a gente está batendo na tecla do pecado, porque a gente olha, a gente aponta dedo, está assim por causa de pecado, a gente faz umas teologias meio doidas,
a gente aponta direções e diz, olha, está assim por causa do pecado, não aconteceu por causa do pecado, aconteceu por causa do pecado, é uma doideira, uma celeuma que a gente faz. Logo no verso 3, Jesus explica porque os seus discípulos perguntam, Rabi, mestre, esse aí, quem pecou foi seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus responde, nem ele pecou, nem seus pais. E a gente já aprende 3 lições nesse texto, que é um pouco maior, da realidade de que é o evangelho da decisão que nós precisamos ver hoje, meu irmão. Minha irmã, nós precisamos tomar uma decisão, sim, do evangelho das boas novas, que muda, que destrói as cadeias do pecado, as amarras do Satanás, que muda o cenário de uma família inteira. Uma pessoa se converter, ela pode ser, sabe, o dínamo de Deus na vida da sua família, mas tem gente que não faz diferença na vida da sua família. A partir dessa cura desse homem, a família foi chamada para ser entrevistada pelos judeus, dizendo, cadê esse que curou isso aí? Com medo dos judeus, os pais têm que devolver a resposta, por que vocês não perguntam a ele? Ele tem idade. A gente sabe que é nosso filho, que nasceu cego, mas olha, vocês precisam perguntar a ele. Evangelho da decisão nos remete, sim, irmãos, a pensarmos, e isso é interessante demais, olhando esse texto, de quinta para cá, hoje eu tive uma certeza, são pelo menos 5 agora que tem aí, capítulo 9, quase chegando no 10, 5 agora, então é para agora, é decisão que precisa tomar, porque Jesus explica e faz um ato de misericórdia, faz algo que para a gente, na nossa cultura, talvez seria nojento, mas meus irmãos, não importa os meios que Jesus usou, Ele foi Deus sobre todas as coisas, encantamos em alto e bom som, se Ele fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele continua sendo Deus, mas Ele faz, e age e dá a guinada na vida desse homem, e nos remete de que o evangelho da decisão que nós precisamos, aquele de verdade, original, que é boas novas, é o evangelho que manifesta as obras de Deus. As obras de Deus são evidenciadas. Olha o verso 3. Jesus respondeu aos seus discípulos, nem ele, nem seu pai pecou, mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Nossa limitação humana diz, enxergamos o ontem, o hoje. Futuro é com Deus. Jesus já estava para além e responde a ele dizendo, nem ele nem seus pais pecaram, mas foi assim para que as obras de Deus se manifestassem nele. Evangelho da decisão nos leva à evidência de que tem que ser as obras de Deus manifestadas e não as nossas, porque as nossas ficam por aqui. O texto de Apocalipse vai dizer, as suas obras o seguem, nesse sentido. Mas, meus irmãos, o evangelho da decisão, as obras de Deus são manifestadas, e quem é glorificado, quem é exaltado, quem sabe, é enaltecido é o Senhor, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome, da glória. Salmista, que poesia belíssima. Evangelho da decisão, irmãos, ele não é limitado a tempo, pessoas, lugar, procedimentos. Verso 14, se você está consultando aí a Bíblia. Levaram o cego aos fariseus, aquele que era cego anteriormente. Verso 14 diz o texto que era sábado, quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Evangelho da decisão, irmãos, não é limitado às nossas convenções, tá? Não é limitado ao nosso jeitinho. Não, eu sempre fiz assim, tem que ser desse jeito. Não, isso não é assim que funciona comigo. Evangelho da decisão rompe, arrebenta com as nossas convenções, com os nossos jeitinhos, com as nossas formulações, com os nossos sistemas engessados muitas das vezes, porque era sábado, e dizia a lei que não poderia ser feita cura no sábado, e Jesus cura esse homem no sábado. Então, na decisão que foi tomada, na decisão, sabe, que Jesus opera de modo, sim, miraculoso na vida daquele homem que era cego de nascença, olha o que acontece, há um burburinho, não somente porque aquele homem era cego de nascença, mas porque era um dia de sábado. O evangelho da decisão que nós precisamos viver, irmão, diariamente, ele rompe, irmãos,
com lugar, com convenções, com, sabe, as nossas formatações. Era sábado e Jesus curou. Ou Jesus não poderia curar no sábado? Meus irmãos, esse texto ele é precioso porque é grande o texto. Mas eu fiz aqui um pedaço para que a gente pudesse ir lendo, a gente pudesse aprender isso do que a palavra está dizendo para a gente. É o evangelho puro, genuíno. Lembra da expressão evangelho? Boas novas? As boas novas chegou aquele homem, de que no primeiro momento não enxergava Jesus. Diz o texto que Jesus passa, viu, agora é Jesus que vê. Jesus vê o cego de nascença. Versículo 1. Seus discípulos logo interrogam, mestre, quem pecou? E naquele diálogo, Jesus faz a ação que precisa ser feita e não se importa com líderes religiosos, não se importa com qual era o dia, qual era, sabe, a situação. Ele rompe, o evangelho, sabe, transforma tudo. Mas o evangelho da decisão, irmãos, nos leva a uma coisa que nós precisamos para além do culto. E aí, quero remeter talvez a 3, 4 semanas atrás, não lembro direito mesmo, de que nós falamos que o culto precisa ser o tempo todo na vida. Sim, irmãos, nós estamos em culto ao Senhor. Iniciamos um horário, temos um horário para terminar, adoramos, cantamos, mas a sua vida tinha que ser um culto o tempo todo, para que justamente, lembra do amarrar o Satanás, do amarrar o pecado, da incredulidade, da vaidade, para que essas coisas, quando apresentadas aos nossos olhos, a gente possa ter graça e misericórdia de Deus e a gente possa adorar a Deus o tempo todo com a vida. Porque o verso 38 acontece um fenômeno extraordinário. Nós não lemos, vamos ler agora. O verso 38, aquele homem se encontra com Jesus, enfim, Jesus diz para ele no 37, e Jesus lhe disse, tu já tem visto, é aquele que fala contigo. Aquele homem agora já não está mais cego, ele está vendo quem curar, agora que ele conhece, ao vivo e a cores, literalmente olhando para Jesus, ele vê que é Jesus, e olha a expressão disse, creio, Senhor, e o adora. É a vida, é muito mais do que uma cura que dá e passa nesse sentido. Temos clamado aqui por pessoas que possam ser curadas, vamos continuar clamando, mas um dia isso tudo fica aqui, a gente não leva essa cura para o céu nesse sentido, ela passa porque nós morremos, mas o texto é muito maior para dizer, quando ele vê Jesus, ele o adora. Evangelho da decisão nos leva a adorar a Deus com a vida, meus irmãos, com a vida, com os nossos relacionamentos, com as nossas palavras, com o nosso jeito, com a nossa maneira de ser, sim, irmãos, às vezes falíveis, por vezes vacilantes, de novo o termo cambaleante na fé, mas nós precisamos fazer como esse homem, caminhar em adoração a Deus, porque Jesus completa dizendo, eu não vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, os que veem sejam cegos. Está falando Jesus aqui da religião, da formatação, de que muitas das vezes nós ficamos ofuscados ou não vemos o próprio Jesus por causa dos nossos procedimentos, por causa da nossa, sabe, muitas das vezes rigidez. É preciso adorar a Jesus com a vida, irmãos. Cantar nós podemos cantar, adorar nós podemos adorar aqui na igreja, mas para além dessas 4 paredes, na nossa vida tem que ser uma vida de adoração o tempo todo a Deus, para que o pecado, para que o mal não se instale na nossa vida. O texto é maior, mas o que eu acho mais interessante é de que eles, quando questionam a divindade de Jesus, Jesus diz que ele veio para juízo, para que aqueles que, a fim de que vejam, eles não possam ver, e os que não vejam, possam ver. Olha que coisa preciosa. Para que muitas das vezes a gente possa ser esclarecido, sim, da parte de Deus. Hoje pode ser uma manhã de decisão na sua vida em várias áreas. A decisão maior é de crer e aceitar esse evangelho, que decide muita coisa na nossa vida, sim, e que nos leva a passos largos para o céu, e nos desvia de um lugar onde não há a presença de Deus. Um dia me fizeram essa pergunta difícil, eu termino respondendo, tentando responder isso, irmãos.
Pastor, como é que é o inferno? A Bíblia fala muita coisa, né? Sim, eu falei, fala essa expressão, o próprio Jesus, onde o fogo não se apaga, o bicho não morre, enfim. Mas sabe, eu tenho um autor que ele diz uma versão muito interessante, uma explicação muito boa, razoável até. Inferno é um lugar onde não há Deus. E vão para esse lugar aqueles que insistem em não se decidirem aqui pelo senhorio de Jesus na sua vida. Que você pense nessa manhã de domingo decisiva para a sua vida, para a sua família, e que o Senhor mesmo te abençoe. Amém? Que o Senhor te guarde. Amém.
adorador, me separou e me marcou no seu altar para servir o Senhor. Outra voz sincera, adorador, me separou e me marcou no seu altar para servir, para servir. Aleluia, quantos marcados pelo Senhor aqui nessa manhã. Glórias a Deus, o Evangelho que transforma, que muda histórias de vida. Aleluia. Mulheres de todas as idades, você já sabe que há uma programação especial vinda direto do coração do Senhor para os nossos corações, mulheres queridas. Então a gente vai assistir um vídeo de chamada dessa semana. Você que está em casa, fique atento. Nós que estamos aqui, meninas, vamos nos programar, porque vem aí algo bem especial. Vem aí o Congresso de Mulheres Plenas em Deus, dia 6 e 7 de março, às 19 horas. No dia 7, estará conosco Viviane Mendonça, trazendo uma palavra de plenitude aos nossos corações. Será presencial e o link está na descrição desse vídeo e também online pela página do Facebook da nossa igreja. Venha ser plena em Deus. Somos mulheres de Deus para este tempo, plenas em Deus. 6 e 7, irmãs. Dia 6, Luange Bahia, falando aos nossos corações. Dia 7, Viviane Mendonça, psicóloga. Com certeza o Senhor tem muito a derramar. Entre outras coisas, o culto está recheado de bênçãos para nós, mulheres de todas as idades. Só tirando dúvida, para que você esteja aqui presencial, você precisa fazer a inscrição no link que está disponível nas redes sociais. Esse vídeo sobe para a rede hoje. Vai lá, compartilha, manda para as suas amigas e manda o link também. E online, para quando nós enchermos aqui, dentro da quantidade possível, os irmãos, as irmãs vão assistir online. E meninos, fiquem à vontade, podem ir também, tá bom? Mas é específico a palavra do Senhor para nossas mulheres abençoadas. Eu sei que o Senhor vai fazer grandes coisas. Você vem, pastor? Ah, que bom. Era isso que eu ia falar. Irmãos, o congresso é de mulheres, mas os homens precisam trazer mulheres. De carro, abrir a porta, um buquê de flores, uma recepção pelos homens. Negócio chique, elegantérrimo. Então, os homens precisam. A gente tem aqui vários homens e online também. Então, os irmãos venham, por favor, trazendo as suas mulheres, trazendo o seu povo amado, porque isso vai ser muito bom para a gente. Estamos encerrando, irmãos. Eu só queria pedir que você não deixasse de vir ou retornar à noite. A gente tem assim um comunicado muito bom para a igreja e eu queria pensar também com os irmãos e isso tem incomodado no coração. Eu quero falar, sabe, já que a gente falou pela manhã agora sobre o Evangelho, irmãos, nós já estamos finalizando fevereiro. 2 meses de 2021 já foram, como dizem, para o espaço. Então, se eu falo aqui para cristãos, para cristãs, para homens e mulheres, independente da idade comprometida com Deus, isso tem batido no coração todos os dias. Acredito que os irmãos, é hora de fazer algo diante de Deus em relação a 2021. Quem você quer ganhar por Jesus neste ano? Uma pessoa que seja. Não é uma decisão que você precisa falar com o pastor, para algum outro irmão, é a sua, com o Senhor. O Evangelho da decisão nos leva a tomar essa decisão, sim, de trazer mais gente para povoar o céu e não o inferno.
O Congresso agora das Mulheres é uma estratégia, mais uma vez, os irmãos da igreja estar junto e a gente possa, assim, sabe, povoar o céu. Então, pense em alguém, algum amigo, algum amigo. Você vai falar assim, tem uma pessoa muito difícil, é essa. É o chamado improvável. É improvável que essa pessoa se converta. É essa que você vai orar e trabalhar, dando testemunho da sua fé. O meu apelo para os irmãos, eu vejo por outro, não falo isso sempre, mas lembro que é uma missão de ovelha gerar ovelha. E isso é um compromisso nosso com Deus. Vamos colocar de pé, irmãos? Vamos dar e receber a bênção do Senhor. Nossa gratidão aos nossos amigos, irmãos, agregados, tanta gente em outras cidades também conectados. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E sim, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Agora sim, vamos? Que o amor de Deus, o nosso Pai maravilhoso, que nos ama, que concede Jesus com a sua graça, com o seu amor também, e as consolações do Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade, seja com todos nós, com a Igreja Batista Jardim Santíssimo, com os nossos irmãos, agregados, amigos, mas não somente hoje, mas para todos sempre, e toda a Igreja do Senhor diz amém. Amém. Deus te abençoe. Até a noite. Celebremos ainda ao Senhor. Vamos sair daqui levando a mensagem do Evangelho, a luz de Cristo, terminar como começamos. Vamos celebrar.